Pessoal, o que ainda continua dando uma bruta repercussão negativa são as falas do presidente Lula em relação a Israel. Só para você ter noção, diziam que Bolsonaro falava muita besteira. Em nenhum momento, em hora nenhuma da gestão Bolsonaro, ele foi considerado por um país democrático uma pessoa não bem-vinda, ou seja, uma pessoa não grata. Coisa que Lula não precisou nem mais de um ano para conseguir. Israel declara Lula como persona non grata após fala sobre o Holocausto. Conflito no Oriente Médio. O governo de Israel declarou nesta segunda-feira que o presidente Lula é uma persona non grata. A decisão acontece depois de ele comparar ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra. Abre aspas para a fala do primeiro-ministro. Não perdoaremos e não esqueceremos, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel. Informei ao presidente Lula que ele é uma persona não grata em Israel, até que peça desculpas e se retrate, escreveu o ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, nas redes sociais. É o seguinte, vamos entender. Na prática, eles falaram, Lula, você não é bem-vindo aqui, você não é bem-vindo em Israel, você não é bem-vindo pelo povo judeu, você é uma pessoa que não nos agrega, não é bem-vindo para o nosso país. Sabe, no final das contas, a imprensa militante do Lula está defendendo e dizendo que Lula é um homem que teve coragem de enfrentar o imperialismo norte-americano e israelense. Só aqueles militantes, aqueles malucos mesmo. Mas a imprensa tradicional, sentiu um desconforto sem tamanho. Afinal, defenderam Lula porque era pela democracia. E agora, a própria Globo, essa matéria é da Globo, por isso que eu separei. Todos os jornais estão falando, mas eu quis trazer a da Globo para mostrar para vocês que a boa e velha Globo, aquela que dizia que tinha que tirar o Bozo, porque aí o Brasil ia voltou a passar vergonha. Dessa vez, pelo menos, o primeiro país a reconhecer o Brasil como não bem-vindo. Ou melhor, Brasil não. O presidente brasileiro como não bem-vindo em Israel. Mas deu para sentir que vai ser só o começo. Já caçou conflito também com o Vladimir Zelensky da Ucrânia. Enfim, muita coisa ainda tá para acontecer. Afinal, se prepara aí, tem 3 anos de governo Lula ainda. O André Lages, ele fez um comentário aqui sobre a fala do Lula. O André Lages, hoje, que é um dos maiores representantes hoje da comunidade israelita no Brasil, ele escreveu o seguinte: a banalização do Holocausto feita pelo presidente Lula oficial em mais um desastroso comentário sobre a guerra entre Hamas e Israel é mais uma prova de que o atual mandatário não entende absolutamente nada de história, e muito menos de relações internacionais. O Brasil perde respeito e prestígio no mundo diplomático, além de ofender milhões de judeus. O presidente pode e deve omitir opiniões a favor dos palestinos terem um país, criticar Israel ou pedir um cessar-fogo, mas jamais comparar isso com o Holocausto, com o nazismo e com a Segunda Guerra Mundial. O Brasil está virando uma piada internacional. Que vergonha. E, enfim, eu só posso concordar com o André Lages. Acho que ele é impecável em todas as suas falas que ele trouxe até agora sobre esse conflito. Ele que é um estudioso do caso, acho que eu tenho que assinar embaixo. Ele falou totalmente, o certo. O Brasil vem envergonhando o povo brasileiro ante ao mundo. E é isso que é a democracia que eles falaram que ia voltar, né? É isso que eles defendem tanto. Por outro lado, o Ratinho Júnior também se manifestou. Tem um perfil aqui que eu estou seguindo, chama-se Otimista Oficial, e ele citou uma coisa. Vou ler a mensagem do Ratinho e depois o que ele escreveu. Ratinho Júnior, governador do Paraná. Há pouco, falei com o embaixador de Israel no Brasil
Daniel Zonshine. Convidei ele para visitar o Paraná. Defendemos o diálogo construtivo. O Paraná reafirma seus laços e respeito ao povo do Israel. Somos um Estado que promove o diálogo e paz. Então, ele falou aqui em relação ao povo de Israel que o povo brasileiro não pensa como o presidente. Os governadores brasileiros não pensam como o presidente. Ontem também eu vi uma nota do Caiado falando sobre isso também, mostrando que não, o povo brasileiro pensa diferente. Então o Caiado também fez uma nota de repúdio à fala do Lula. Enfim, não tem o que falar, né? Não tem como falar. Agora um ponto chama a atenção. O otimista oficial escreveu um nome pouco falado ainda. Mas o Paraná, quem é do Paraná sabe o bom trabalho que o Ratinho Júnior está fazendo. E aí o pessoal escreveu aqui assim, ó, o Edmárcio Fonseca, ele que é um internauta, né? O cara tem a maior taxa de aprovação na história aqui como governador, que é o Ratinho Júnior. Apoia o agro, educação boa e outra que vai fazer diferença, o povo do Nordeste gosta do pai dele. Probabilidade de tirar muitos votos do PT. Se vocês querem tirar o Lula, não adianta insistir com o candidato 100% bolsonarista se nenhum líder ganhou do Bebum. O Ratinho, ele não tem essa, projeção ainda, porque ele não é um candidato 100% alinhado ao Bolsonaro. Ainda não. Mas ele é um candidato que vem à direita. Ele vem, fazendo um ótimo trabalho no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Ratinho Júnior deveria ter ido no ato da Paulista ou declarado sua ida no ato da Paulista. Até então não fez, mas eu acho que deveria ter feito. Tá? Mas continuando aqui com vocês. A internet recuperou uma fala do Lula aqui em relação ao que foi dito aqui. A internet recuperou uma fala do Lula de uma entrevista da Playboy, até depois da fala do Carlos Vereza, que é que eu falei no último editorial. E aí, a fala da Playboy tem esse trecho aqui, ó. É o Márcio Pacarense que publicou aqui. A Playboy, em 1979, entrevistou o Lula. E o Lula falou que ele tem admiração por muitos. Ele citou Che Guevara, citou Stalin, muitos outros aqui. E a Playboy perguntou: alguém mais que você admira? Lula deu uma pausa, olhando para as paredes, falou: Mao Tse Tung também lutou por aquilo que achava certo, lutou por transformar alguma coisa. O Mao Tse Tung é um dos maiores genocidas de toda a história. E ele falou abertamente que o admira. Também o Lula continuou: diga mais. Por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem: o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Aí a Playboy perguntou: quer dizer que você admira o Adolf Hitler, né? E aí aqui eles cortaram. Mas aí o Lula fala: não é que eu admiro o Hitler, eu admiro a força de vontade que ele tinha de fazer alguma coisa. Mas o grande ponto aqui é que, é um ponto de inflexão, é uma situação específica aqui que é, indiscutível você fazer comparações. É esse cara mesmo que vocês tentaram empurrar a goela abaixo, dizendo que era o melhor para a democracia brasileira? Se era, parabéns, vocês erraram e erraram feio mesmo.